Lentes oftálmicas. Pode-se entender uma lente como uma peça transparente de vidro, plástico ou qualquer outro meio transparente, que com suas superfícies opostas, de curvas regulares, podendo uma ser plana, varia a divergência do raio luminoso que a atravessa. Oi pessoal, aqui é o canal Mr. Óculos. E hoje vamos falar sobre dioptria. Parte 2. Assista ao primeiro vídeo antes de assistir esse. Lente oftálmica é toda lente usada na compensação dos erros refrativos do olho. As lentes graduadas dioptricamente têm as seguintes categorias principais quanto ao seu poder dióptrico: esféricas positivas, convergentes; esféricas negativas, divergentes; plano-cilíndrica positivas; plano-cilíndricas negativas; combinadas esférico-cilíndricas, podendo ser designadas menos, combinadas com sil; menos, combinadas com sil; mais, combinadas com sil; menos, mais, combinadas com sil; mais. Afocais, com dioptria 0,00, plano. Lente esférica. Lente esférica tem o mesmo poder dióptrico em todos os seus meridianos, direções. Ela é composta de duas superfícies esféricas, estas similares a uma seção de uma esfera. Lente esférica positiva. Lente esférica positiva é também conhecida como convergente. É designada pelo sinal mais. Sua curva convexa, nomeada pelo sinal mais, é mais acentuada que a curva côncava que é nomeada pelo sinal. Por esta razão sua espessura central é maior que a espessura das bordas. Seu ponto mais espesso coincide com o chamado centro óptico. Deslocando-se a lente positiva e visualizando-se determinado objeto, através dela, o mesmo desloca-se em sentido contrário. A lente positiva tem um foco real porque os raios de luz paralelos que as atravessam, convergem-se e encontram-se num ponto, conhecido como foco real. São usadas para a compensação das hipermetropias ou presbiopias, simples. A lente esférica tem o mesmo poder dióptrico em todos os seus meridianos. Lente esférica negativa. Lente esférica negativa é também conhecida como divergente. É designada pelo sinal menos. Sua curvatura côncava é mais acentuada do que a convexa. Por esta razão sua espessura central é menor que a espessura das bordas. Sua espessura mais fina coincide com o centro óptico. Deslocando-se a lente negativa e visualizando-se determinado objeto, através dela, o mesmo desloca-se no mesmo sentido do movimento feito. Exemplo de lente esférica negativa, demonstrada pelo desenho acima, também tem o mesmo poder dióptrico em todos os seus meridianos. Lente plano, cilíndrica positiva. São lentes providas de poder dióptrico positivo apenas em um meridiano principal, direção, sendo o oposto, perpendicular, neutro, ou seja, desprovido de graduação dióptrica. São usadas para compensação do astigmatismo hipermetrópico. Estas lentes são compostas de uma superfície cilíndrica, ou tórica, e outra, oposta, esférica. Vejam o exemplo abaixo. Notem que num dos meridianos a combinação de menos 6,00 com mais 6,00 resulta em 0,00 dioptro. No meridiano oposto a combinação de menos 6,00 com mais 8,00 resulta em mais 2,00. Ainda no desenho acima, vemos uma das possíveis composições de curvas. Temos a superfície côncava esférica com menos 6,00 e a superfície convexa tórica com curva base mais 6,00 e curva cruzada com mais 8,00. Notem que a curva tórica tem duas curvas na mesma superfície. A seguir a demonstração refrativa gráfica frontal, da lente ES. 0,00 sil. Mais 2,00 com eixo a 180 graus. Notem que o chamado poder cilíndrico é apenas o intervalo dióptrico entre os dois meridianos principais. O desenho acima representa uma lente ES. 0,00 sil. Mais 2,00 x centésimo octogésimo com seus meridianos principais assinalados pela linha contínua. A linha pontilhada mostra meridianos intermediários. Seu eixo está posicionado a 180 graus, ou 0, direção horizontal. Estas, e outras lentes combinadas, podem ser posicionadas em diversos eixos de acordo com as prescrições dos oftalmologistas ou optometristas.
Dioptrias cilíndricas são medidas nos seus meridianos principais. A dioptria cilíndrica é nada mais do que o intervalo, ou distância, dióptrico entre os seus dois meridianos principais e, é exatamente na direção dos seus meridianos principais que as dioptrias são medidas. Notem no desenho acima que o meridiano tomado para esférico foi 0,00. Logo, o intervalo dióptrico entre os dois meridianos principais foi de 2,00 dioptro. Como o sentido de 0,00 para mais 2,00 foi positivo, o sinal do sil será igualmente positivo. Es 0,00 sil mais 2,00 centésimo octogésimo. Neste mesmo exemplo, se tomarmos para esférico o meridiano mais 2,00, o intervalo dióptrico entre os dois meridianos principais continuará também de sil menos 2,00 dioptro. Neste caso, o sentido de mais 2,00 para 0,00 é negativo e o sinal do sil será negativo. Assim sendo, o poder da lente será Es mais 2,00 sil menos 2,00 nonagésimo. As duas designações têm o mesmo poder refrativo, porém com designações diferentes. Conclusão importante: todas as lentes plano sil ou est-sil têm duas designações, uma com sil negativo e outra com sil positivo. Todas as duas formas têm o mesmo valor refrativo, mas podem ser designadas de dois diferentes modos. Esta regra vale para todas as combinações plano-cilíndricas e es-sil. Lente plano-cilíndrica negativa. São lentes providas de poder dióptrico negativo, apenas em um meridiano principal, sendo o oposto, perpendicular, neutro, também conhecido como plano. Também é composta de uma superfície es e outra tórica, sil. O exemplo acima representa uma lente es 0,00 sil menos 0,50 que é usada para a compensação do astigmatismo miópico. Es 0,00 sil menos 0,50 eixo nonagésimo. Notem que o meridiano graduado fica oposto ao eixo negativo da lente. O meridiano tomado para esférico está a 90 graus. Pode ser representada também como es menos 0,50 sil mais 0,50 eixo centésimo octogésimo, sendo que o meridiano escolhido para esférico está a 180 graus, logo, o eixo do cilíndrico será também o de 180 graus. O meridiano indicado com as linhas contínuas indicam os principais e os de linhas pontilhadas os meridianos secundários. Exercício para compreensão. Duas lentes plano-cilíndricas, do mesmo poder e do mesmo sinal, cruzadas perpendicularmente, diferença de nonagésimo, sobrepostas, resultam numa lente esférica do mesmo poder e sinal de uma delas. Vejam pelo desenho abaixo. Cilíndrico negativo ou cilíndrico positivo? No Brasil foi escolhida a designação com o cilíndrico negativo, visto que a importação dos primeiros equipamentos de refração ocular era toda feita com as lentes cilíndricas negativas. Esta opção continua até os presentes dias e não faz o menor sentido modificá-la. Aliás, não teria o menor efeito prático se fossem usadas as duas formas. Seria uma grande confusão. Entretanto, quem estuda a ótica oftálmica deve conhecer as duas formas. Lente esférico-cilíndrica. É uma lente composta de dois meridianos principais dioptricamente graduados, porém diferenciados. Elas podem ter quatro diferentes designações. Es positiva combinada com sil positivo. Es positiva combinada com sil negativo. Es negativa combinada com sil positivo. Es negativa combinada com dil ponto negativo. Esférica positiva combinada com cilíndrico. O seguinte exemplo com ambos meridianos principais positivos tem duas diferentes designações, mesmo com poderes refrativos positivos, e compensam o astigmatismo composto com a hipermetropia. Caso tomarmos o meridiano mais 3,00 para esférico, a distância entre mais 3,00 e mais 4,50 será de mais 1,50 porque o sentido tomado foi positivo, logo a leitura será es mais 3,00 sil mais 1,50 com eixo a nonagésimo. Se tomarmos o meridiano mais 4,50 para esférico, a distância entre mais 4,50 e mais 3,00 continuará de sil
Menos 3,00 porém com o eixo a centésimo octogésimo e o sentido será negativo, reta absoluta. Esférica negativa combinada com cilíndrico. Será esse. Negativa combinada com sil. Positivo, caso tomarmos para esse. O meridiano menos 4,50, e a distância, ou intervalo, entre menos 4,50 e menos 1,00 será de mais 3,50, sendo o sentido positivo, o sinal do sil. Será também positivo. Será esse. Negativa combinada com sil. Negativo, caso tomarmos para esse. Menos 1,00, continuando o sil. Menos 3,50 com eixo a nonagésimo. Vejam no desenho abaixo. As duas acima têm ambos meridianos principais negativos e também têm duas diferentes designações com o mesmo poder refrativo e compensam o astigmatismo composto com a miopia. Tomamos os exemplos acima com eixos 90 graus e 180 graus para facilitar a compreensão, porém, esses eixos poderão ser apresentados em direções diagonais, assim como 135 graus, 45 graus, etc. Negativa combinada com sil. Positivo e mais forte que o esse. Essas lentes têm o meridiano positivo e o oposto negativo, e o valor do cilíndrico será o valor absoluto entre os dois meridianos. São indicadas para metropias cujo cliente é míope em um meridiano e hipermétrope no oposto, astigmatismo misto. Vemos no desenho abaixo um outro exemplo de lente esse. Mais 1,50 sil. Menos 4,50 com eixo a zero. Notem que o intervalo entre os dois meridianos é de 4,50 e o sentido vindo de mais 1,50 até menos 300 é negativo, logo o sinal do cilindro será negativo. Lembre-se da reta absoluta. Observem bem a distância entre mais 1,50 e menos 3,50. Este é o valor cilíndrico e o sentido é negativo, logo o sinal do sil será negativo e o seu valor menos 4,50. Observe no desenho acima que a distância entre o meridiano tomado para esse menos 3,00 e o oposto, mais 1,50, é de sil mais 4,50. Deve-se seguir a reta algébrica para entendimento melhor. Neste caso a lente será lida como esse menos 3,00 sil mais 4,50 com eixo a nonagésimo. Caso se tome para esférico o meridiano mais 1,50 a lente será lida como esse mais 1,50 sil menos 4,50 com eixo a centésimo octogésimo. Observação: estas lentes com o meridiano positivo e outro negativo servem para corrigir os astigmatismos mistos, que serão analisados mais adiante. Importante: toda lente plano de sil ou esse sil tem duas designações, uma com sinal de sil mais, e outra com sinal de sil menos. Estas duas designações diferentes não alteram o verdadeiro poder refrativo da lente. Depende de qual meridiano se inicia a leitura do seu valor de refração, já que seus valores são diferenciados. Esta mudança de designação é conhecida como transposição.